O ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, enfatizou durante a reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado pelo ministro Celso de Mello, do STF, que o Brasil está em condições de ocupar uma posição de liderança na construção de uma nova ordem mundial pós-pandemia. O ministro comparou o impacto da pandemia ao da Segunda Guerra Mundial e afirmou que o mundo deverá formatar uma nova ordem mundial diferente da que se estabeleceu nos últimos 30 anos. Segundo Ernesto Araújo, a globalização das últimas 3 décadas foi um processo que ignorou os valores de democracia e liberdade e colocou no centro da economia internacional um país que não é democrático e não respeita os direitos humanos. Para Ernesto Araújo, o Brasil, capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro, está em condições de se sentar à mesa com os poucos países que liderarão a formação da nova ordem mundial pós-pandemia, levando em conta as dimensões da democracia, da liberdade e dos valores. Assista. Ernesto, por favor. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Rapidamente, sobre o plano. A dimensão internacional do plano, evidentemente, é fundamental, já está ali contemplada. Eu queria mencionar o seguinte: eu acho que é fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré quanto o pós-segunda guerra do pré. E eu acho que é verdade, e assim como houve um Conselho de Segurança que definiu a ordem mundial 5 países depois da Segunda Guerra, vai haver uma espécie de novo Conselho de Segurança, e nós temos dessa vez a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar e ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, eu acho que ele tem que levar em conta o seguinte: estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização. Vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Foi uma globalização que, a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc. Né? Essa nova globalização acho que não pode ser cega. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade, dos valores. E da mesma maneira, acho que o plano está apontando para isso, no nosso a nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões daquilo que nos traz, né, que traz o projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, o combate à corrupção, a reinvenção de um Brasil livre dessas mazelas que nós conhecemos. Obrigado. Não, é bem rápido. Eu só vou voltar numa história. Vou voltar aqui numa história breve, que é lembrar que no fim do governo Dilma a taxa de juros era 14,5%, a curta, mas a taxa longa era 20%. E aí quando a gente olha o que aconteceu e o que proporcionou a taxa de juros cair, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, que saiu uma manchete no jornal que todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gastos. Naquele dia a curva de juros longa começou a cair, e foi quando depois o presidente do Banco Central anterior começou a cair os juros. Ele caiu os juros até o nível de 6,5%, estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder voltar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado entendeu que ia ter a Previdência, foi quando abriu espaço para cortar os juros novamente. Então, a razão dos juros ter ido de 14,5%, ou 15%, ou 20% para o que está hoje foi o fato da sociedade, do mercado ter entendido que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Se me permite, Roberto, então você está dizendo aí que não só a Selic, bem como a taxa longa, nós devemos basicamente a PEC do teto, é isso? Isso. Ok. Estou dizendo exatamente isso.
e depois também a Previdência. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Um outro tema só, em relação ao plano, 3 pontos só que eu acho importante. A gente tem feito reuniões entre os banqueiros centrais de vários países do mundo quase todas as semanas. E eu acho que tem 3 pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. Então, que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre de alguma forma tomando risco, porque o mundo privado está com medo de tomar risco pelo fator medo, que é o fator que o doutor mencionou, que eu acho que é muito importante. Se amanhã você permitir todo mundo ir no estádio de futebol ver um jogo, será que todo mundo vai sair de casa e vai? Qual é o fator medo? E o fator medo é interessante, porque quanto mais informação você tem, mais medo você tem, porque a mídia joga medo. Então você tem hoje uma classe mais alta que tem mais medo que a classe mais baixa, exatamente porque eles têm mais acesso à informação e a informação é enviesada. Então, o primeiro ponto é esse tema de tomar risco. O segundo ponto rápido é um tema que eu acho que está muito crescendo também, está crescendo bastante, que é a análise, que a gente chama de análise intertemporal. Quando você faz uma ajuda, quando o governo faz um gasto, geralmente acontece 2 coisas. Ou você bota fundo perdido, ou seja, esse gasto não vale nada, e aí vai ter um reflexo na economia, na taxa de juros, ou as pessoas exageram e falam, não, esse gasto vai ser multiplicador. Provavelmente não é nenhuma coisa nem outra. O que eu acho que falta de analisar os gastos do governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar emprego, via manter uma empresa viva que ia morrer. Então eu acho que falta análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é muito multiplicador. Ele é um meio do caminho entre uma coisa e outra. E o que eu acho que falta é a análise de eu vou gastar tanto e esse gasto vai ter essa efetividade. Por exemplo, existe uma percepção do mercado que dinheiro para governador e prefeito é dinheiro jogado fora. Pode ser que seja mentira, mas existe essa percepção hoje. E tem vários vídeos rodando por aí, os senhores devem ter visto, de que o dinheiro vai para a prefeitura e não vai parar, porque vai em bem intangível, que é difícil de controlar. Vai em programa que você nunca tem como monitorar. Então, acho que é importante esse tema de fazer essa análise intertemporal, de ver realmente qual é a eficiência do gasto. E, por último, último ponto, conversando com investidores, a gente tem feito isso, inclusive nós fizemos uma conversa, 2 bancos centrais com investidores, inclusive de infraestrutura, e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil, do investidor privado, é que, no passado, toda vez que o investidor privado entrou, teve muita sacanagem. O tema da governança é super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho, a coisa mais importante desse projeto, na minha opinião, é garantir que a governança é boa. Para o investidor privado ter certeza que ele vai estar junto com o governo, ou ele vai estar em grande parte tomando risco, às vezes o governo vai tomar um pouquinho, mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente com a governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. A gente conversou um pouco sobre isso, é só isso. Obrigado. Obrigado. Ministra Damares, por favor. Perdão, Marcelo já falou? Não. Não. Ministra Damares. Ministro, parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar, e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco, a questão de valores, ministro. Esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1.300.000 ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós, Brasil. Com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1.500.000 ciganos e eu falava de 1.300.000 e são 1.500.000 ciganos. Nós estamos... Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então,
tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. A questão, os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer para o senhor, nós estamos com quase 80 mil idosos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60 mil crianças em abrigos no Brasil. Os números estão me surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram o coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estávamos sim no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista, como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, em Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduziu deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reunir com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no Pró-Brasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5 mil registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de direitos humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5 mil procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, tá aí algumas respostas. Valores, por favor. Valores. Ministro Damares, houve aqui
uma apresentação, uma representação do ministro Paulo Guedes, que a senhora vai receber mais dinheiro. Até que o menos recebe ela. Que menos recebe é ela. Obrigada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.